Olhai os lírios que se vestem de esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor, com nosso amor, pra vida enfeitar. Quem fizer a flor nascer, feita de perdão, é lírio no amanhecer da vida do irmão. Olhai os lírios que se vestem de esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor quer nosso amor pra vida enfeitar. Lembra, ó Senhor, que és todo amor, confiando em Ti eu vou viver. Tua casa é meu lar, quero contigo habitar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender e ser amado do que amar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Sim, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ao lado teu, Senhor, ao lado teu, gozo-me fora a dor que me abateu. No meu dolente
mente pranto, serei feliz enquanto permanecer, Senhor, ao lado teu. Ao lado teu, Jesus, ao lado teu, fuge serena luz no luto meu. Oh-me feroz tormenta, no meu valor sustenta. Quero lutar, Senhor, ao lado teu. Ao lado teu feliz, ao lado teu, minha alma te bendiz, Senhor, Deus meu. Meu derradeiro dia na paz e na alegria, quero morrer feliz ao lado teu. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Envolvido em treva densa, em pranto se prostrou. E seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolvei luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, ó meu Jesus. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz e o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam tanto seu Senhor. És mensageiros do amor primeiro, canta a esperança e vai então. O amor te impele a caminhar nos montes, vales, por terra e mar. É rico e não se cansa quem vai ao outro irmão, pois Deus é seu quinhão. Belos, formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz e o amor. Belos, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam canto seu Senhor. Vai anunciar que é pleno dia, que no horizonte brilha uma luz. Para cantar a uma razão, ninguém caminha no mundo em vão. Serás como uma fonte, estrelas que reluz, mostrando só Jesus. Belos, formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz e o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam canto seu Senhor.
neste templo de bondade, onde a luz da caridade adoça todo o amargor. Jesus nos estende os braços da eterna luz dos espaços, nas suas bênçãos de amor. Nesta casa da bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda a ideia da verdade, todo o esforço é da humildade, toda palavra é do bem. Nesse sacrário da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação. A força que nos redime é a do Evangelho sublime, de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia, procuramos alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa a aventura luminosa de trabalhar com Jesus. Quanto tempo ainda? 10 minutos? Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, assim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Amém, amém, amém. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Os nossos agradecimentos ao músico da casa, né? Ronaldo é o voluntário de todos os dias aqui da casa. Todos os trabalhos, ele faz a harmonização musical antes de nós abrirmos as portas também. Tem feito a harmonização nesse horário também. E ele é o voluntário de todos os dias. Então vamos aproveitar esse momento, né, de harmonia musical, de boas energias e colocar em nosso coração e pensamento a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, aquele nosso amigo de todas as horas. E é a ele também que nós recorremos nos nossos momentos mais difíceis. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se iniciou Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especial todos aqueles que aguardam o nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos.
Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é conhecido de todos nós, né? Ele está sempre aqui. O Luiz Carlos Pereira, ele sempre vem falando do Evangelho, falando de Jesus de uma forma muito amorosa. Então aproveitemos esse momento, abramos o nosso coração para que a lição da noite, as palestras sempre trazem o ensinamento, mas elas precisam que nós façamos também uma reflexão. O que nós podemos mudar na nossa vida para melhor com aquilo que houve hoje? Então, esse trabalho é de cada um de nós. Então, vamos, nesse momento, receber o nosso irmão Luiz Carlos Pereira, sempre com muita gratidão e muito carinho. Boa noite. É uma emoção adentrar esse lar, ser recebido com tanto amor por todos aqueles a qual nos recebe, pela espiritualidade. E nesse momento de preparação, com toda a vibração dos que se fazem presentes, né? Encarnados, encarnados, e aqui junto a vocês. A responsabilidade de trazer com simplicidade, mas veracidade, o real sentido do Evangelho do Cristo, né? Falaremos sobre o bem, o conceito do bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Livro da Esperança, Emmanuel, Chico Xavier, né? Livro dos Espíritos, para nós termos uma breve explanação e principalmente a conscientização do nosso verdadeiro papel, da nossa existência, a qual nos comprometemos a estarmos aqui e dentro da moralidade cristã nos tornarmos cada vez melhores. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Mateus 5,48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Capítulo 17 do nosso Evangelho, a qual nós que aqui participamos desses estudos doutrinários, né, nos colocamos a melhor compreensão, né? Sedes perfeitos, nos traz Jesus. Caridade, nós como estudiosos da doutrinas, da condição da própria indulgência, né? De nos tornarmos cada vez melhores. Perdão das ofensas, é para nós mesmos, né? Reconhecer em nós o quanto nós temos o compromisso de sermos melhores para nós mesmos. Pois se somos melhores para nós, nos perdoando, né? buscando sermos resilientes, a nossa própria resignação, que é nos tornarmos cada vez mais compreensivos, pacientes, né? Isso nos dá o quê? Uma amplitude da própria condição espiritual. Esse é o nosso papel, é aquilo que nós nos comprometemos. E o que nos traz a nossa doutrina, né? O bem é caracterizado por cumprir a lei de amor. Amor, meus irmãos.
mas o amor verdadeiro, o amor assim como o próprio Cristo, né, nos trouxe. Justiça e caridade, com a maior pureza. Um homem de bem é aquele que questiona a sua consciência sobre os seus atos, perguntando se violou a lei, se praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Nós temos já, dentro da nossa própria consciência, nós já temos essa condição de fazermos essa avaliação em nós mesmos, né? Não para os outros, a sabermos em nós, dentro do nosso questionamento, do nosso interior, né? O que posso fazer de melhor? O que posso me colocar como melhor? O fato de estarmos aqui hoje reunidos em nome do próprio Cristo, né? A trazermos, ouvirmos as palavras, a expressão do Evangelho na sua essência, já é algo que estamos nos preparando. É reconhecer em nós o verdadeiro sentido de sermos cristãos, mas cristão pelos exemplos da bondade, do amor, da justiça e da caridade. Esse é o real sentido. É por isso que nós estamos aqui. Temos ainda as nossas dificuldades, temos os nossos desvios, né, que estamos buscando nos melhorarmos, mas estamos aqui encarnados, aproveitando essa oportunidade da melhor forma, na nossa reflexão, no nosso íntimo. Bem ou bondade é uma virtude que, realizado no seu sentido mais puro, verdadeiro, também pode se equiparar à caridade, o bem e a bondade. Aí nós vimos lá, pela lição do Livro dos Espíritos, os estudos a qual essa casa o faz com tanto amor, o real sentido do que se refere à verdadeira caridade. Também pode se equiparar a caridade à excelsa, né? E o princípio de tudo que propicia harmonia, bem-estar universal. O que é realmente a felicidade? É o estado de plenitude a qual nos compete a nós próprios buscarmos, né? São os momentos que nós criamos de felicidade, de paz interior para a nossa própria condição. Mas aí nos questiona, mas lá fora está tão difícil. Mas nos traz Jesus, tens a mim, segue-me tu. O que nos dificulta seguir Jesus? Se nós temos o conhecimento, se nós sabemos das leis divinas que são nos colocadas diariamente pelos exemplos, né? É importante sim toda a parte da fraternidade, de amar-vos, né? Mas precisamos, meus irmãos, e não esquecer, né, como nos trazem várias obras, né, que o mais importante para Deus é o nosso aprimoramento espiritual, é nos tornarmos melhores, a retornar à pátria espiritual com o conhecimento na nossa sequência da evolução, é a própria harmonização, é nos tornarmos cada vez melhores, né? Nós falamos sobre regeneração do orbe, mas se a nossa regeneração é despir esse homem velho, né, para dar a condição desse homem novo, no sentido de todos nós, da humanidade, podermos viver melhor, em harmonia, em comunidade, em respeito. Isso é algo que nós vamos ter por obrigação de nos conscientizar. Essa é a condição da regeneração, da transformação que já se iniciou. E nós estamos vivenciando isso na atualidade, né? Desse mundo regenerativo a qual nós pertencemos, estamos encarnados. E cada um de nós somos responsáveis por cada ato da qual nós mesmos, né, fazemos, falamos, incentivamos, participamos, né? Aí nos traz o verdadeiro homem de bem, da sua própria consciência. E lá no próprio Evangelho nos traz também que Deus nos concede a inteligência, nos concede todo o entendimento para que nós possamos, né, estender a mão, né, aos irmãos ainda retardatários que estão caminhando a buscar essa transformação, mas que nós
ainda nos atenta quanto à questão da vaidade, pois pouco sabemos. Estamos num processo evolutivo. Acima de nós tem outros espíritos jamais esclarecidos que se propõem a nos auxiliar. Nós oramos, nós agradecemos, praticamos o Evangelho, rogamos por toda a intervenção dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, mas cabe a nós, pela nossa sintonia, pela nossa própria sintonia mental, a estarmos melhores. Nesse contexto é o sinônimo de perfeição, sendo que a soberana bondade é um atributo exclusivo de Deus, desse Deus misericordioso. Então percebam, meus irmãos, se somos feitos à imagem, à semelhança de Deus, há em nós a bondade inata, mas precisamos colocar, mostrar, nos transformarmos, e não é impossível, basta a vontade, o desejo. Por isso que no próprio Evangelho nos mostra a própria condição, de sermos e termos a responsabilidade de assumir os nossos atos, cabe a nós. É como nós aprendemos quando nós assim partirmos daqui, e retornarmos à pátria espiritual, seremos sim, pela nossa própria consciência, seremos responsáveis pelos nossos atos. O que fizeste por ti? Pela tua evolução, por toda a tua condição que pediste no teu projeto reencarnatório. Já pensamos nisso? Sim, como estudiosos nós sabemos a tamanha responsabilidade que temos pelas nossas próprias vidas, pelos nossos atos. Podemos recomeçar? Sim. Podemos reescrever na página do livro da vida, como nos traz Chico, Fazermos um novo fim. Sabemos que temos os nossos débitos, o que ficaram, mas comecemos agora, comecemos a praticar esse Evangelho, mas de uma forma sublime, de bem-estar, da própria condição da pureza. Sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus, da própria condição a qual nos aguarda, É da onde nós viemos e iremos retornar, do plano espiritual. Chave que tendes em vossas mãos, cabe a nós a responsabilidade a cada dia de sermos melhores. A nós, meus irmãos, pois temos o livre-arbítrio, mas também quando estamos convictos que tudo posso, naquele que me fortalece, nós podemos, e nós temos condições de nos melhorarmos, de transformar. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. São Vicente de Paulo, na sua contribuição no próprio capítulo do Evangelho, e nos traz sobre a questão da reflexão, da própria conscientização dos nossos atos. A oração matinal, a oração a qual, quando nós nos colocamos ao nosso descanso, ao nosso repouso, mas nós temos essa consciência, já estamos num estágio evolutivo bem melhor de consciência espiritual, sobre a chamada moralidade cristã. O que posso? Sabemos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso. São lições que nós temos diariamente em nossa consciência. O que posso? Tudo. Mas o que devo? Aí está o ponto de interrogação. Qual é o teu conceito sobre moralidade? O que te faz bem, sem prejudicar o teu irmão, na condição da tua evolução? O que eu assisto, o que eu ouço, o que eu participo, aonde eu frequento, está em nós. Hoje a diversidade se faz presente aí fora, mas sabemos que mediante a toda a transformação que se faz da nossa atmosfera espiritual, o que eu sigo? Qual é a opção? O que eu espero? Nós buscamos sermos melhores. A própria condição da imortalidade, a qual sempre é dita, somos seres imortais, mas almejamos, sim,
algo melhor, um retorno maior, de maior paz, de consciência, em termos dessa tormenta, qual se tanto nós estudamos, que é após o nosso desenlace. A reencontrarmos, participarmos, continuidade nessa vida fora do corpo carnal, olha que bênçãos, o aprendizado, estarmos em meio a boas vibrações, as boas palavras, costumes, oração, né? Assim como era feito para a época de Jesus, quando ele o pregava. Temos tanto conhecimento hoje, instruções, estudos, para nos darmos essa condição de entendimento. Cabe a nós, meus irmãos, como nos traz aqui, só depende de nós, né? Cada um de nós recebe ou doa o auxílio que lhe for atribuído por Deus. Portanto, cabe a nós entendermos quando podemos ser um instrumento do bem. Somos um instrumento de bem. Quando nós somos exemplos de bondade, de amor, de ternura, fraternidade, a nossa paga já está sendo feita, meus irmãos. Não é nem por uma questão de troca ou de favores, não. É pela nossa própria consciência. É o bem-estar, é o sentimento da tua condição de bondade. Faz parte da justiça divina auxiliar ou ser auxiliado. É o momento a qual nós vivenciamos. Muitas das vezes estamos auxiliando, mas também somos auxiliados. Temos os nossos momentos de dificuldades, de dúvidas, e nós somos auxiliados. E quando temos a oportunidade de servir, não podemos desperdiçá-la. Estamos aqui hoje, não desperdiçamos. Poderíamos estar em vários lugares, mas nos colocamos, aceitamos o convite. A própria espiritualidade que nos acompanha nos direciona. Saia a semear. Precisa ouvir, né? Leve o meu evangelho na simplicidade, na pureza, na melhor compreensão. É o que nos traz Jesus. Todos podemos participar da construção do bem em nós mesmos ou pelo outro. Inicia-se por nós essa transformação. E na medida que você vá se depurando, se melhorando, servindo de exemplo, de auxílio ao teu irmão, atendendo desta forma a orientação de Jesus quando disse: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Mateus 12:30. Aí muitos dizem: mas como contra mim? Jesus, nessa amplitude, quer dizer: segue-me, leve o meu evangelho, pratique dentro de ti a bondade inata, né? Transforme-se. Claro, sabemos que quando foi dito, há muita contradição nos textos do próprio evangelho, mas nós que somos estudiosos, temos uma melhor compreensão, sabemos a qual Jesus nos traz. É estarmos convictos. Ele próprio disse: o reino de Deus se encontra dentro de vós. Se nós temos esse reino de infinita bondade, a qual Deus se encontra em nós, o que falta? É a compreensão. Quando nós estudamos, quando nós nos colocamos, como ele o disse: amai-vos e instruí-vos. Busque a instrução, o conhecimento, liberte-se. É para que nós tenhamos essa compreensão do entendimento da melhor forma. O evangelho, irmãos, ele é luz, ele liberta. É isso que Jesus nos traz. É a nossa própria condição para a nossa evolução espiritual. É isso que o próprio Deus espera de nós, de cada um de nós, né? Aí temos a passagem a qual Jesus nos traz, né? Que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Ele está sempre buscando, né? Cerceando, claro, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos intuindo a buscar caminhos melhores, para seguirmos o teu evangelho na sua essência, a da nossa própria evolução, e nós aprendemos que seremos todos convocados, né, a essa transformação. A estagnação se faz, como se fez em várias vidas, em nós próprios, mas hoje
temos o compromisso da evolução, né? Hoje nós buscamos cada vez mais o nosso aprimoramento. As oportunidades para a prática do bem nos são apresentadas de inúmeras formas: orientação, intuição, exemplos, né? Quando temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, passagem do próprio Jesus no seu Evangelho. Olhos de ver os exemplos, a bondade, aquilo que nós, né, podemos seguir, coisas boas que acontecem, que nos dão exemplos para seguirmos, como também a contrariedade de exemplos contrários, negativos, a qual nós não devemos seguir. Ouvidos de ouvir. Os nossos ouvidos estão abertos para o quê? A recebermos informações, a estarmos sempre atentos a algo melhor, em termos de harmonia, da própria sensibilidade espiritual. Nós aprendemos que somos energia, né? Que a sintonia vibracional, como se faz num ambiente como esse, nos é propício ao nosso adiantamento espiritual, às nossas enfermidades, a qual trazemos mediante aquilo que nós praticamos. Somos energia. Temos justamente essa sintonia que se forma, que nós denominamos de egrégora espiritual, né? Podemos ser o abraço que conforta, o ouvido paciente, a mão que se estende, o braço que sustenta o peso para alguém, a própria condição fraterna, o coração que acolhe a dor, os olhos que procuram onde está o sofrimento, as mãos que preparam o alimento, a consciência que cuida da natureza, o irmão que perdoa o equívoco do outro, que enxerga a beleza. Aí retrata-se justamente na tua conscientização espiritual, de saber se tu hoje está numa condição evolutiva de melhor compreensão, perdoa, busque entender o porquê ainda que determinada pessoa, isso justamente ocorre no nosso lar, em meio às pessoas no nosso próprio convívio, né? Hoje nós temos consciência, meus irmãos, todos temos dificuldades, todos nós estamos numa condição evolutiva de melhor compreensão. Muitas coisas ainda para nós não estão tão claras, ou vamos se dizer assim, de entendimento, mas pelo que já sabemos, temos o conhecimento, que nos é dado a própria condição da evolução, do entendimento, esclarecimento para a própria aceitação. Se nós de fato colocarmos dentro do estudo doutrinário a compreensão do que é o real sentido do Evangelho, né? O verdadeiro exemplo do homem de bem, como nós vimos aqui, né? A qual nos traz Jesus, é sermos condescendentes, né? É termos a melhor compreensão. Difícil? Sim, para todos nós, mas estamos sempre exercitando através da própria condição, da paciência, do estudo e na própria prática, das situações adversas que nos seguem. E quanto mais nós buscarmos evoluir, mais dificuldades nós iremos ter para as nossas próprias provações. Não basta dizer Jesus, todos falam Jesus. E a prática do Evangelho? E o Jesus na prática? Assim como o próprio Santo Agostinho nos traz, né, numa passagem, né? Ó Senhor Jesus, como é difícil, né, segui-lo totalmente, né? Para nós ainda que estamos como estudiosos, mas depois de conhecê-lo, é impossível deixá-lo de amar. Isso acontece conosco, essa transformação, meus irmãos, quando falamos de Jesus, quando temos o conhecimento, buscamos estudar o Evangelho na sua essência, a nossa consciência nos cobra. O que queres que eu faça, Senhor? Nós sabemos. Transforme-se, busque dentro de ti a tua transformação, a tua paz de espíritos, momentos felizes dentro da tua plenitude. Ore, meus irmãos, vigiem, né?
traga para si. Evangelho é luz, nós estudamos, nós aprendemos, mas essa luz ela tem que refletir, ela tem que exalar do nosso interior para nos mantermos cada vez mais auxiliados pela espiritualidade que nos acompanha, né? E isso nos traz através do que, meus irmãos? Da oração, dessa unicidade com a própria espiritualidade. Todos nós temos a sensibilidade, como aprendemos nos estudos doutrinários, todos nós temos a sensibilidade, mas a prática dessa sensibilidade, de podermos direcionar, né, o que nós recebemos de intuição para o bem, os caminhos corretos a seguir, cabe a nós. Toda ocupação útil é trabalho. Aí nós temos lá no próprio estudo doutrinário, né, a lei do trabalho, as leis morais. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Aí temos aquela condição do questionamento. Mas é difícil seguir. Preciso abrir mão de determinados costumes, vaidades. A que ponto estou disposto a me transformar? É um exercício praticado por cada um de nós, né? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Tudo tem a sua aprovação, o seu peso. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão. Aí já é uma doação, não é verdade? Dividir o pouco o qual você tem, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse Jesus a propósito do óbolo da viúva, uma parábola bem conhecida entre nós cristãos, não é verdade? Os exemplos que ela deu daquilo que ela só tinha, totalmente diferente dos que lá depositavam, justamente por uma questão de glorificação, de ostentação. Devemos fazer o bem no limite de nossas forças, porquanto responderemos por todo o mal que haja resultado de não termos praticado o bem. Aí alguns dizem, mas eu fui neutro. Já está numa condição contraditória, pois tiveste a oportunidade de praticar o bem. É muito importante não sermos meio termos. Se nós praticarmos o bem, parabéns. Se não o fizermos, mesmo assim, não na contrariedade, né? Nós deixarmos de fazer o mal, mas não praticar o bem, já estamos contrários às próprias leis divinas. A consciência, meus irmãos, ela nos cobra constantemente, é o nosso juiz, né? Aí nós temos lá dentro da própria consciência, dos estudos doutrinários, né? Amor, justiça, caridade, leis morais, as leis divinas, né? Estou sendo amoroso, iniciando por mim, dentro da própria compaixão? Estou sendo justo? De fato, sou justo mesmo, né? Ou algo que demonstro simplesmente por aparência? Caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, toda essa prática do bem, nós temos a conscientização. Cabe a nós, irmãos, com tudo que nós aprendemos no Evangelho, o Evangelho é para nós, inicia-se por nós. O sacrifício mais agradável a Deus é a nossa transformação. É a nossa transformação, o nosso seguimento para algo melhor, para podermos colaborar da melhor forma, né, para a transformação de um todo, iniciando por nós. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor à caridade. Na sua maior pureza, ele se interroga a consciência sobre os próprios atos. Aí vai-se da própria consciência. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Às vezes nos bate a consciência, puxa, eu devia ter feito isso, né? Bate o arrependimento, é a própria consciência.
Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, você fez a alguém tudo o que desejaria que ele fizessem. Buscar se reconciliar. O perdão nos liberta, não é o outro, a nós, né? Nós que estamos presos a essa própria condição, se nós perdoarmos, tivermos a nossa consciência tranquila, isso reflete em nós próprios, meus irmãos. Muitos dizem, eu não perdoo, perca de tempo. É um atraso, é um retardo em termos, né? Deixando da sua própria evolução de buscar essa libertação. Sejamos bons como nos traz Jesus. Vamos seguir Jesus, ele nos traz, né? Que nós somos luzes. Aquele que me segue jamais, né? Perecerá. Se nós, de fato, seguirmos a própria orientação que nos é dada na própria consciência espiritual, da própria libertação, do aprendizado, né? Amai-vos, né? E instruí-vos. A instrução nos dá a condição de evoluir e de podermos ser úteis e trazer para junto de nós toda a própria condição da espiritualidade superior, a nos dar a melhor condição, a melhor compreensão, a termos um melhor entendimento do que é Jesus para nós. Sejamos luzes como nos traz Jesus, sejamos bons, meus irmãos, pois temos a própria condição e a capacidade e o merecimento da nossa evolução. Os tempos são chegados, já estamos na própria condição dessa trajetória, né? Sejamos nós merecedores, quem o sabe? Nós sabemos para onde iremos, pois a nossa própria condição, que se vivemos hoje aqui nesse mundo efêmero, né? Na própria condição material, já nos mostra o caminho a qual seremos direcionados, pelo nosso padrão vibracional, pela energia que nós emanamos. Quem nós trazemos para junto de nós, em termos de pessoas, mesmo na condição de familiares, amigos, trabalho, do meio social. De que forma eu me coloco? O que eu atraio? E a própria espiritualidade? Quem eu sintonizo, né? Qual é o exemplo que eu deixo? Então, não nos enganemos. Sejamos, de fato, merecedores desse amparo espiritual. Sejamos bons, iniciando para com nós mesmos, né? Agradecendo a Jesus diariamente, a Deus, a própria espiritualidade, nos mantenhamos sempre na própria consciência do que eu posso fazer de melhor para o meu aprimoramento, e não se esqueçam da própria passagem de João, que nos traz Jesus, né? Tens a mim, tens o meu evangelho, segue-me tu, cada um segundo as suas obras, a sua evolução, o teu entendimento. Claro, prepare-se para que depois, como nos traz o Evangelho no próprio capítulo, você possa estender a mão e auxiliar aquele irmão junto ao caminho a Deus. Esse é o nosso papel, é a nossa própria condição evolutiva. Irmãos, eu agradeço sempre a oportunidade a Deus, a Jesus, a espiritualidade que me acompanha, a espiritualidade da casa, e a todos vocês pela oportunidade de poder falar, refletir pela própria condição da minha evolução e de todos aqueles que me acompanham. Muito obrigado. Vou aproveitar para dar os recadinhos. Então, vocês sabem, a gente tem uma campanha permanente de material de higiene, né, para os nossos irmãos assistidos. Então, é sabonete, uma pasta dental, desodorante, sabão em barra, porque eles lavam as roupas aqui. E aqueles que tiverem também roupas que puderem doar, nós agradecemos, que agora se aproxima já o calor. O chinelo de borracha é muito procurado, né? Camisetas, bermudas. Nós já estamos com as nossas inscrições abertas para a creche 2026. Então, se vocês souberem de alguma mãezinha que precisa de vaga, pede para nos procurar, tá? A mãe não precisa morar em Santos,
mas ela precisa provar que ela trabalha em Santos. A criança vai ter a vaga, tá bom? Nós temos atendimento fraterno todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Na sequência, nós temos harmonização musical, palestra e passe. Para quem é o atendimento fraterno? Para aquela pessoa que precisa conversar com alguém, para aquela pessoa que acha que está passando por um período um pouco difícil. Então, esse atendimento ele é individual, tá? Sigilo absoluto. Nós temos também esse atendimento nas terças-feiras a partir das 14 horas. Na sequência, nós também temos harmonização, palestra e passe. E a gente já vai começar a se preparar para o ano que vem. Nós estamos praticamente na metade já de outubro. E nós começamos a fazer aquela nossa programação, o ano que vem, o que eu vou fazer, né? Então, eu convido todos vocês, no ano que vem, deixar um espaço na quinta-feira, a partir das 20 horas, e vir estudar conosco. Vocês vão ver a mudança que vai ocorrer na vida de vocês. Não porque nós prometemos nada, mas é que você vai, a partir, ver o mundo, a vida e o seu semelhante de forma bem diferente. Vamos aos passos.